Pessoal, vamos continuar aí com máquinas síncronas, ok? Ela operando como alternador, perfeito? Vamos lá, deixar a apresentação chegar e vamos lá. Então, operação como alternador. Então, aqui é um modelo por fase, pessoal. Então, em cada fase eu tenho um modelo desse. Eu tenho a reatância de magnetização, tenho uma reatância de dispersão do fluxo e tenho uma resistência na armadura. Tudo isso aqui é armadura. E aqui eu tenho uma tensão interna, que é a força eletromotriz interna, induzida, que é gerada pelaquela corrente de excitação do rotor da máquina. Tem uma tensão terminal interna, que ela também é chamada de tensão do entreferro. Essa tensão aqui é você pegar esse EDAF e retirar somente a queda de tensão da reatância de magnetização. E temos, pessoal, a tensão terminal mesmo, propriamente dita, da armadura, do alternador, que ela considera o que? A tensão interna de EDAF e retira todas as quedas de tensões, ok? Então, estando o campo, o rolamento de campo alimentado por uma corrente de excitação, o mesmo girando a velocidade síncrona, irá induzir em cada fase da armadura uma força eletromotriz, que é essa EDAF, que pode ser calculada por essa equação aqui. Em resumo, o EDAF vai ser função da corrente de excitação, que é a corrente de campo. Quanto maior essa corrente de campo, maior a tensão de EDAF aqui, ok? Então, aqui é o mesmo modelo, a gente só está dando nome aqui aos parâmetros, né? EDAF é a força eletromotriz interna, devido à corrente de excitação do campo, do alternador. EDR é a tensão interna, que nada mais é a tensão terminal interna do alternador, chamada também de tensão do entreferro. Ela só leva em conta a queda de tensão na reatância de magnetização. E temos também a tensão propriamente dita terminal do alternador. Todas essas tensões aqui, pessoal, é tensão de fase neutra. Por quê? O modelo é por fase. Então, no exercício, é importante saber, quando no exercício vem lá a tensão de linha, quando a gente for modelar nesse modelo aqui, todas as tensões representadas aqui são tensão de fase neutra, que é a tensão de linha dividido por R de 3. Aí temos aqui a reatância de magnetização, a reatância de dispersão de fluxo da armadura e a resistência do desenrolamento da armadura. Aí temos aqui o modelo simplificado, ele só faz o quê? Considerar a reatância síncrona, que nada mais é, pessoal, que a soma da reatância de magnetização com a reatância de dispersão do fluxo. Aí coloca aqui e simplifica o modelo, uma reatância só e uma resistência em série. E aqui a corrente está sendo aportada para o sistema elétrico. É um gerador. Então aqui não aparece aquela figura da tensão terminal interna, que chama tensão do entreferro, porque aqui eu somei a reatância de magnetização com a reatância de dispersão do fluxo. Aqui só vai aparecer a força eletromotriz interna, que ela é gerada ela é função da corrente de campo do rotor e a tensão terminal da armadura, ok? Fenômeno da reação da armadura. Então, vê só, pessoal. Esse fenômeno só acontece quando está passando corrente na armadura, no desenrolamento da armadura, que é o IA. Então, eu só vou ter esse fenômeno quando tiver uma carga nos terminais do alternador. Então, essa corrente vai fazer o que? Vai gerar o que? Produz uma queda de tensão interna na máquina e produz também um fluxo magnético, que é o fluxo de reação da armadura. Esse fluxo é provocado por aquela reatância de magnetização. Então, fluxo de reação da armadura, onde a gente modela lá aquela reatância de magnetização, aquele X-φ, ele vai interagir com o fluxo do campo, que é o fluxo do rotor, dando origem a um fluxo no entreferro. Esse fluxo do entreferro é nada mais nada menos do que a resultante do fluxo de reação da armadura com o fluxo do campo. Então, esse fluxo de reação da armadura, pessoal, ele pode ter um efeito magnetizante ou desmagnetizante. Isso a gente vai ver nas próximas aulas, nas próximas transparências, ok? Então, a reação da armadura nada mais é do que a corrente da armadura passando por aquela reatância de magnetização, provoca uma queda de tensão e provoca também o que? Um fluxo de reação da armadura. Esse fluxo da reação da armadura, ela interage com o fluxo do campo, que é o fluxo do rotor, dando origem ao FIR, é o fluxo do entreferro, ou fluxo
resultante, ok? Aqui está o modelo, pessoal, aquela questão da gente operar o alternador com fator de potência indutivo ou fator de potência capacitivo, a gente vai ver aqui. Então, no modelo de fase é esse. Então, a tensão, força eletromotriz, EDAF, vai ser o que? A soma das quedas de tensões, ok? Então, a gente vai modelar isso aqui fasorialmente. Como é que a gente faz? A gente pega a tensão terminal, que é VA, ok? Coloca no eixo de referência zero. E como é indutivo, o fator de potência, então ele está alimentando uma carga predominantemente indutiva. A carga predominante indutiva pressupõe o quê? Que a corrente está atrasada de um ângulo φ da tensão terminal. Olha a corrente da armadura aqui. Entendeu? Então, um ângulo φ atrasado. Então, a carga predominantemente indutiva. Então, para a gente modelar essa queda de tensão na resistência, ela vai estar o quê? Vai estar alinhada, vai estar em fase com a corrente na mesma direção, da corrente da armadura. Então, a gente coloca aqui no finalzinho de VA essa queda de tensão. E a queda de tensão da reatância síncrona, ela vai estar o quê? Vai estar numa posição de a corrente, se a gente prolongar aqui, ó, a corrente da armadura vai estar atrasada em 90 graus dessa queda de tensão da reatância síncrona. E a soma é o que? É meu EDAF. Meu EDAF vai ser a soma desses três fasores aqui. Fasor VA, fasor da queda de tensão da resistência e o fasor da queda de tensão da reatância. Então, como é a soma, ele sai da origem do primeiro fasor e vai para a extremidade do último fasor, EDF aqui. Então, pessoal, a gente só olhando esse diagrama fasorial, a gente sabe tudo. Sabe se a potência ativa, qual é a direção da potência ativa e qual é a direção da potência reativa. Vamos lá. Como EDAF, pessoal, ela está adiantada em relação ao VDA, EDAF está adiantada em relação ao VDA. Então, a potência ativa, ela sai do mais adiantado para o mais atrasado. Então, sai de EDAF para VDA. Então, é o que? Um gerador. A potência P, que é representada por essa seta em azul, vai sair do meu alternador em direção ao sistema elétrico, à rede elétrica. E se a componente é de AF cosseno delta, quem é essa componente? É eu pegar esse fasor aqui e rebater para o eixo de referência, que é o eixo do ângulo zero. Então, se eu rebater aqui, ó, esse fasor aqui, que é essa componente que vai estar aqui nesse eixo, da abscissa vai chamar EDAF cosseno delta. Se o EDAF cosseno delta for maior do que o VDA, no caso vai ser, quando a gente rebater, então a potência reativa vai para que direção? Vai para o valor da componente maior, quando eu comparo EDAF cosseno delta, se for maior, no caso vai ser maior do que a tensão terminal, então vai do maior para o menor. A potência reativa vai do EDAF para o VDA. Então, o meu alternador vai estar aportando, vai estar fornecendo potência reativa para a rede elétrica. Esse é o modo de operação do fator de potência indutiva. Repetindo, fator de potência indutivo, quem define a defasagem do ângulo é a carga. Se o fator de potência é indutivo, ele está alimentando uma carga predominantemente indutiva. Então, a corrente da armadura vai estar atrasada do ângulo φ. A gente desenha os demais fasores e acha o EDAF, que é a soma das três parcelas aqui das cadetensões. Se o EDF está adiantando de delta de VDA, então a potência ativa sai do mais adiantado para o mais atrasado. E se a componente de EDF na referência for maior do que a tensão terminal VA, então vai sair a potência reativa do EDF para o VDA. Essa é a operação do alternador com fator de potência indutivo. Então a gente diz, está sobreexcitado. Sobreexcitado por quê? Ele está com a corrente de campo elevada para que EDF cosseno de delta seja maior do que VDA. Então, quem aumenta a tensão, pessoal, EDAF é quem? A corrente de excitação. Então, eu digo que ele está sobreexcitado. Eu aumentei muito o EDAF para que essa componente EDAF cosseno delta seja maior que VDA. Então, a potência reativa está sendo fornecida à rede elétrica, por isso está sobreexcitado. E quando ele opera com fator de potência capacitivo, quem define mais uma vez a carga ou a defasagem da corrente da armadura com a tensão é a carga. Como a carga aqui é capacitiva, então eu desenho aqui, pessoal, a tensão terminal VDA e a corrente de A vai estar adiantada de um ângulo φ. Olha aqui, ó, corrente adiantada de VDA, carga capacitiva. Com essa direção de IDA, eu desenho aqui minha queda de tensão na resistência. Depois eu desenho a minha queda de tensão na reatância síncrona, onde a corrente, se eu prolongar aqui, a corrente vai estar atrasada de 90 graus dessa minha reatância. Então está na posição correta. E a soma, que é o EDAF, que é a soma das três quedas de tensões,
ela vai estar o quê? Sai da origem do primeiro fasor e vai para o final do último fasor. Então, por esse desenho aqui, a gente já sabe se é um alternador que ele está portando potência ativa. Por quê? Porque o EDAF, pessoal, continua sendo o quê? Adiantado do ângulo delta em relação ao VDA. Como o EDAF está adiantado de VDA, a potência ativa vai sair de EDAF para VDA. Então, é um alternador. E como é que eu sei se a potência reativa está sendo absorvida? Se eu rebater esse aqui para minha referência, para o meu eixo zero, eu vou ver que EDAF cosseno delta é o menor do que VDA. Então, a potência reativa vai sair do maior para o menor. Como VDA aqui é maior, então vai sair de VDA para EDAF. Então, eu digo que ele está subexcitado. Subexcitado, essa minha tensão aqui vai ser menor, porque minha corrente de campo vai ser menor. Então, eu digo que ela é subexcitado. Para que menor? Para que essa componente aqui, ó, EDAF cosseno delta, seja menor que VDA e o alternador absorva a potência reativa. Então aqui está uma representação. A potência ativa está sendo fornecida para o sistema elétrico, é um alternador. E como fator de potência capacitivo, ele está subexcitado, a potência reativa está sendo absorvida pelo alternador. Pronto, pessoal, a gente para por aqui e depois a gente continua ainda com a máquina síncrona como alternador.